a gente abre falando de Bahia e Fortaleza. E Fred, aqui na Água Suja do nosso programa, para quem acompanhou aqui no nosso chat já desde o primeiro momento em que a gente abriu a nossa live, ele trouxe uma perspectiva interessante, que acaba que é um jogo, até mais do que o jogo, né? Até a rodada, ela foi uma rodada que vinha, de certa forma, com expectativa de que ela servisse de parâmetros, né, para esse início de temporada, dados os tamanhos dos desafios que as equipes enfrentaram aí na noite desta terça-feira. E talvez, ou certamente, o jogo de Salvador, né, o retumbante 3-0 do tricolor do PC sobre o tricolor de Aço, eu acho que ele é o que melhor representa essa expectativa, o que melhor atendeu a essa expectativa, né? Porque foi aquele negócio, né? Foi o 3-0 fora o baile, 3-0 fora o atropelo. E para isso a gente tá com essa escalação aqui inicial para a gente fazer a nossa primeira leitura. Fred, como você fez essa apresentação dessa ideia? Queria saber se eu esqueci de colocar algum ponto que você tinha observado ou se acrescentei coisa demais e declare aberta aí a nossa análise. Não, Celso, é isso, né? Acho que o ponto de partida é esse. Era uma noite, como eu falei, né, no pré-programa ali, era uma noite. Essa terça-feira ela estava na agenda dos 4 clubes. Os 4 clubes, até porque ela colocaria frente a frente os 2 representantes da Série A e colocaria frente a frente os 2 principais representantes, né, os candidatos em potencial ao acesso da Série B. Então, para janeiro, para fevereiro, além de você buscar evolução, além de você buscar resultados, você busca testes, você busca parâmetros. E era nessa noite que a gente teria respostas interessantes. Eu acho que o jogo do PV ele deixa questionamentos, ponderações, tá? Ele abre debates, ele joga luz em questões que precisam ser mais aprofundadas dos dois lados, porque você tem o vencedor que não acha que fez uma grande partida e o perdedor que acha que não fez uma partida horrorosa. Longe disso para os dois lados. Só que em Salvador, não. Na Fonte Nova, se havia uma expectativa por respostas, as respostas vieram, né? E aí, Pedro, Luca, né? A gente vai pontuando, mas fundamentalmente Pedro e Luca vão falar sobre essas respostas que a mais contundente é para quem perdeu. Por que o Fortaleza é um time capaz e com intensidade e com qualidade para dominar adversários mais frágeis? A gente já sabe há algum tempo. O que a gente soube hoje é que o Bahia está classificado como adversário dos mais frágeis, né? Então, Pedro, eu vou pedir para você já trazer o seu testemunho, até porque você esteve lá, né, na Arena Fonte Nova. Eu queria que você falasse, escrevesse até a sensação, né, de ver um domínio tão amplo, né, tão cedo no jogo. Acho que o Bahia, em momento algum, se colocou à altura do desafio e o Fortaleza fez questão de deixar isso muito claro, né? Seja com imposição de campo mesmo, ou com imposição técnica, né? Como a gente viu aí no caso dos 2 primeiros gols, pelo menos. Queria que você trouxesse aí a sua análise, o seu testemunho, eu diria, sobre esse atropelo que você testemunhou na Fonte Nova, meu cara. Sei, né, Celso? É claro que eu já vi em outros momentos o Bahia também ser amplamente dominado e levar goleadas em casa, inclusive. Luca até citou, né? Que é raro você ver o Bahia perdendo assim em casa e tal. A gente até perdeu, né, na Série A, até tomamos alguns goleadas aí pro Flamengo, pro Bragantino, enfim. O Flamengo, inclusive, em casa, jogando em Pituaçu, mas sem torcida. Mas é algo raro. Eu estava até dando uma olhada aqui, a última vez que o Bahia perdeu de 3 gols de diferença na Fonte Nova foi em 2013. 2013 também foi um festival de derrotas por 3 ou mais gols de diferença. E a última havia sido pro Grêmio. E a sensação, a primeira sensação de revolta da torcida, e também um certo receio. Houve um momento ali do primeiro tempo em que você via a torcida do Bahia com medo que acontecesse uma goleada histórica. Porque a sensação, em alguns momentos, é que se o Fortaleza ele tivesse, vamos supor assim, podia ser uma última rodada de Copa do Nordeste, o Fortaleza precisando de uma goleada
de 5-0 para se classificar ou algo do tipo, o Fortaleza daria 5-0 com tranquilidade. A superioridade do Fortaleza hoje foi absurda. E assim, é claro que não foi novidade nenhuma a superioridade do Fortaleza. Mas também acho que ninguém esperava ver logo no primeiro tempo um 3-0 como foi. Embora uma derrota fosse considerada normal, mas do jeito que foi, sem dúvida nenhuma, deixa marcas. Houve muita manifestação da torcida, muito protesto, vaias, inclusive, já no primeiro tempo, para alguns jogadores e também para a equipe como um todo. Ao final do jogo, gritos de time sem vergonha, protesto contra jogadores, contra treinador também, que começa a entrar na reta. Paiva ainda não vinha sendo tão questionado, mas a partir de hoje, obviamente, passa a ser. E Fred brincou aí que o Carnaval, de fato, dá uma cancelada. É mais ou menos isso, né? Claro, hipoteticamente falando, mas hoje realmente a torcida do Bahia sai num clima de enterro da Fonte Nova, um clima bem diferente do restante da cidade. Um jogo que foi um baile do Fortaleza. O Fortaleza dominou o Bahia de forma absurda, embora curiosamente, os 2 primeiros ataques do jogo tenham sido do Bahia. O Bahia teve até chance de marcar com o Kaique. Isso com 1 minuto de jogo, né? Com 2 minutos, o Fortaleza no primeiro ataque acabou marcando. E a gente falou aqui, né, que diversas vezes, assim, que o Bahia era um time muito frágil defensivamente, que não evoluía. Tipo, eu cansei de falar da falta de evolução desse time do Bahia nos 10 jogos que fez até aqui, né? Foram 11, mas um deles com um time bem mexido. E eu acho que hoje a superioridade do Fortaleza, que todo mundo sabia que já existia, escancarou isso a níveis estratosféricos, assim. Só para dar um exemplo, assim, dessa fragilidade do Bahia, nesses 10 jogos, o Bahia sofreu gol em 8. E enfrentando times assim como Jacobinense, times absolutamente inferiores ao Fortaleza, né? Barcelona de Ilhéus. O Bahia foi muito frágil contra todos esses times. Contra o Bahia de Feira, contra o Ferroviário. O Bahia só não sofreu gol do Vitória Jacuipense na temporada inteira. Nesses 10 jogos que fez com o time principal. Docimel, né? Contra o Docimel, acabou não levando gol, porque, né? E foi nem conta, foi porque o time não foi nem a comissão técnica, Isso, né? Exato, né? A comissão técnica foi um time completamente mexido, praticamente um sub-20. Então, tirando esse da conta aí, são 10 jogos e em 8 o Bahia levou gol. Se a gente estivesse falando de um cenário de Série A, adversários qualificados, a gente até poderia relevar. Mas jogando contra time de campeonato baiano, meu velho, é um número assim absurdo. Então, acho que, especificamente no jogo de hoje, essa fragilidade ela foi elevada assim, absolutamente. E é curioso que, em alguns momentos, a gente chegou a dizer que essa fragilidade defensiva ela vinha muito do aparato técnico, tático ali do Bahia, né? É um time que se expõe muito, que joga com as linhas lá em cima. Mas eu acho que é preciso ressaltar também que tem muito a ver com os jogadores que o Bahia possui hoje no seu sistema defensivo. Primeiro que a dupla de zaga hoje foi muito mal, especialmente David Duarte, mas o Gustavo também não fez uma boa partida. Os volantes, tanto Acevedo quanto o Diego Rosa, não são assim volantes marcadores, são jogadores de uma marcação mais frouxa. Os próprios laterais também, Cicinho, mais uma partida horrível, horrorosa de Cicinho, foi muito vaiado, inclusive, já no primeiro tempo. O próprio Chaves, que já fez boas partidas, mas não teve tão bem hoje, e que também não é um jogador assim de marcação, ele aparece bem no ataque. Então, os jogadores que compõem o sistema defensivo do Bahia também contribuem assim para essa fragilidade, não é só uma questão de esquema tático. E me preocupa muito não ver o Bahia evoluindo. Já falei isso aqui diversos telecasts, já perdi as contas de há quantos jogos eu falo isso. Cheguei a falar até de involução em determinados momentos. Hoje não tenho nem mais como falar de involução, até porque o Fortaleza é um time mais que exigiu muito mais, é um time muito mais qualificado, mas a falta de evolução ela é gritante
Isso faz com que a culpa também recaia muito no treinador, porque você não vê o trabalho andando. E, obviamente, aumenta a ansiedade da torcida. E hoje, a gente falou também do teste que seria, né? A torcida do Bahia sai com muito medo da Série A. Não era o medo que não existia ainda. A gente falava, pô, você tá sofrendo com o Barcelona de Ilhéus, óbvio que vai sofrer na Série A. E hoje teve um teste contra um time que estará na Série A contra o Bahia, que é muito superior ao Bahia. E é claro que o medo da torcida é extremamente... Faz todo sentido, né? Tipo, faz todo sentido que o torcedor ele tenha receio do que vai acontecer. E curioso que o Bahia sempre libera, ao final das partidas, um vídeo, né? Aquele vídeo de bastidores e tal. E na última partida contra o Bahia de Feira, teve uma fala de Everaldo que chamou muita atenção. Ele falando, pô, a gente ganhou o jogo hoje, mas se a gente errar desse jeito que a gente errou, na Série A, a gente vai sofrer. E ele titubeou, assim, para falar que ia sofrer. Eu sei que na cabeça dele, ele queria falar assim, na Série A a gente vai cair. Porque é a impressão que dá, assim, sabe? Tipo, esse time do Bahia hoje seria, assim, um sofrimento absurdo na Série A. É claro que peças vão chegar e é importantíssimo que cheguem para ontem. Acho que o jogo hoje também contribui para que isso seja reforçado. É claro que o time que vai disputar a Série A é um time completamente diferente desse, porque sempre é, todo ano é assim. E com o Grupo City agora na gestão do futebol não vai ser diferente. Estava até fazendo um estudo, os times mudam em média 50%, os times do Bahia. Mudam em média 50% se você comparar ali os 10 primeiros jogos do ano com os jogos da Série A, né, pegando os 11 jogadores que mais atuaram. Então, sempre há essa mudança, peças vão chegar, mas é claro que o receio é muito grande porque o Bahia parte de um momento assim muito pior do que adversários que também disputarão a Série A. Fortaleza é um exemplo disso. Fortaleza é um time que está anos-luz do Bahia. Então, assim, o primeiro tempo tenebroso. O Bahia tomou o primeiro gol, um vacilo, para mim, da dupla de zaga. Um lance até que aconteceu O muitas goleirão vezes e que Marcos colaborou ou Felipe... foi uma reação Eu achei que natural ao bate-cabeça ali da zaga? Eu achei que ele deu uma titubeada, né? Ele apareceu muito bem em lances como esse em outros jogos. Sempre se antecipando e cortando, parecendo quase como um zagueiro. E dessa vez eu acho que ele deu uma titubeada, mas não tenho muito como culpar ele, não. E eu acho que foi eu culpo mais a dupla de zaga ali do que ele nesse gol. E assim, depois daquele gol, o Bahia continua errando muito. Inclusive, com algumas peças de Cicinho errando absurdamente e tal. O próprio David Duarte, por pouco, inclusive, o Fortaleza não faz o segundo gol com o Galhardo. E logo depois, o Romarinho acertaria aquele golaço também, né? E naquele momento do segundo gol, o Bahia estava morto em campo. O Bahia estava absolutamente entregue nas cordas. E para mim era questão de tempo para levar o terceiro. O terceiro gol até ocorre num lance meio irregular, né? Eu nem assisti depois ainda na televisão e estava bem estranho, não dava nem para eu ver direito se estava impedido, mas a reclamação foi grande. Tava Mas ainda impedidíssimo. assim, estava bem impedido, né? O Flá tinha 4 jogadores impedidos. Mas Cara, assim. ele estava impedido, mas não era tanto. Mas tava, ele estava. Era um Né? É porque os cabeça. outros assim, três estavam bem impedidos, né? Bem impedidos. Aí dá Os aquela outros impressão três, que tava muito. aí de repente ele aparece ali e você, eita, pô, talvez esse não tivesse, mas tá Sim, também. mas tá um pouquinho de uma cabeça assim na frente. Mas assim, é o tipo de erro que assim, é preciso pontuar que houve o erro, mas que não faz absolutamente nenhuma diferença para o placar do jogo. Não falo nem para o resultado de derrota. Derrota ela já estava desenhado com 2-0. Mas se o Fortaleza não fizesse o terceiro gol ali, no gol irregular, ele faria mais cedo ou mais tarde, porque o Bahia estava completamente entregue. O Fortaleza era muito mais time que o Bahia. E o terceiro gol foi absolutamente merecido, mesmo tendo sido marcado com erro de arbitragem. Então, não existe a menor possibilidade de se culpar a arbitragem pelo placar. E aí, o primeiro tempo acabou dessa forma, graças a Deus o primeiro tempo acabou. Achei até que Paiva mexeu pouco no time,
Ele mudou ali 2 peças, mas não mudou muito a estrutura tática da equipe. Tirou Diego Rosa, colocou Mugi, tirou Kaique, colocou Jacaré. E o segundo tempo talvez tenha dado a impressão de que o Bahia tenha conseguido se equilibrar um pouquinho mais, tenha feito o segundo tempo talvez um pouco melhor do que o primeiro, mas para mim foi puramente impressão, porque o que aconteceu no segundo tempo foi que o Fortaleza, ele obviamente tirou o pé, cansou também, obviamente já estava ganhando 3-0, controlou um pouco mais o jogo, e como eu falei mais cedo, se o Fortaleza precisasse de gols no segundo tempo, ele faria, porque eu acho que a evolução que o Bahia teve no segundo tempo foi uma evolução enganosa, assim, tipo, ela não aconteceria se o Fortaleza não tivesse diminuído o ritmo, e diminuiu, obviamente, como tinha que ter feito mesmo. Então, assim, vitória merecidíssima do Fortaleza, mostrando que, de fato, é o time, assim, franco favorito para essa Copa do Nordeste, e acabando, assim, com qualquer debate, né, de que o Bahia poderia, em algum momento, ter um elenco hoje superior ao Fortaleza. Esse debate está completamente enterrado. O time do Fortaleza é 1 milhão de vezes superior ao Bahia, que precisa contratar. Já falou que precisa contratar outras vezes e agora, mais do que nunca, precisa contratar. Porque Pedro, o Bahia não pode... Diga aí. sobre essa frase, precisa contratar. Eu queria fazer uma pergunta. é, 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 Lembra o que eu falei ontem, né, Fred? Com o Cássio Lembro, Cardoso. lembro. Eu vou até voltar, porque lá no começo do ano, né, na verdade, lá quando teve a aprovação do Grupo City e vieram os primeiros reforços, eu lembro que eu escrevi no Twitter e falei aqui na live o seguinte: a gente vai precisar aprender muito, porque nós, que acompanhamos e comentamos futebol, nós não temos nenhum histórico de clubes da nossa região, do nosso braço, né, do nosso alcance, que contratam com esse perfil. Era uma forma cuidadosa de dizer o seguinte: se a gente utilizar o que a gente entende de futebol, a gente vai dizer que o Bahia está usando rios de dinheiro para algo que dificilmente vai ser revertido dentro de campo. Porque o perfil fundamental, o perfil principal que o Bahia trouxe até aqui, é o perfil de jovens promessas que não deram certo. Esse seria o resumo. O perfil de jogadores que o Bahia trouxe, quem são? São jovens jogadores que, quando eram da base, eram considerados poderosíssimos talentos, mas não fizeram a transição. Todos são jogadores. Obviamente, quando eu estou falando todos, eu estou falando a base, né? O maior volume. Claro que tem exceções aqui e ali, até em idade, até em perfil. Mas a pergunta que eu faço é, Pedro, quando você fala que o Bahia precisa contratar, é contratar diferente? É contratar ou seguir nessa linha de contratar investimento? O Bahia precisa contratar, na minha visão, o Bahia precisa contratar jogador. Pronto. Que chegue, que jogue, que resolva. Deixa eu só E que complementar saiba essa enfrentar, pergunta, Fred. né, times Não, de um porte maior. não é nem a pergunta, é só complementar o que você disse. A pergunta está feita. É só que, para quem não viu, quando o Cássio Cardoso estava, que era justamente assim, que era a matéria de Gabriel, do Globo Esporte da Bahia, que trouxe o dado da Bahia. O Bahia já gastou 60 milhões de reforços. E a gente estava falando assim, porra, meu amigo, veja só, do que a gente entende de futebol até hoje, um time que tivesse com 60 milhões de reforços, era para ter uma cara diferente. A gente sabe que o Bahia tem essa cara de se investiu 60 para daqui a um ano e meio, ganhar 180, ganhar o triplo. Mas aí volta para a pergunta de Fred. Mas esses 60 milhões não parecem em nenhum momento que o Bahia tem um time com investimento desse tamanho. É um time do futuro. Assim, a impressão é essa. Pedro, você tá no silencioso, meu cara. Deixa eu tirar aqui para você. Foi Agora mal sim, aí. meu irmão. Fui eu que Vamos lá. silenciei aqui porque tava dando eco. Aí acabei corrigindo. Tranquilo. Eu acho o seguinte: existem 2 tipos de contratação assim que o Bahia vai fazer esse ano. Uma delas são essas contratações investimento, né? São contratações que o Bahia paga 18 milhões em chaves para daqui a 3 anos
conseguir vendê-lo por um preço superior. E eu não tenho nada contra esse tipo de contratação. Eu acho, inclusive, que é válido na medida em que uma das ideias assim do Grupo City, desse acordo firmado entre o Grupo City e Bahia, é fazer com que o Bahia se torne um clube sustentável financeiramente. Um clube autossustentável, né? Vale esclarecer assim, tipo, quando o Grupo City ele coloca 18 milhões em Chaves, ele está colocando ali um jogador para o Bahia. Quando o Chaves for vendido, o dinheiro ele vem para o Bahia. Claro que tipo, hoje o 90% do Bahia é do Grupo City, tá? Mas, em tese, esse dinheiro é reinvestido no próprio Bahia. Mas existe um segundo modelo de contratação que é muito necessário, mesmo você querendo focar em formação desses atletas, contratações como o Chaves, como o Diego Rosa e tal. Eu acho que esses jogadores eles só vão render se eles tiverem ali uma base de jogadores que possam dar suporte à equipe. E eu acho que é nesse segundo modelo que as contratações elas me incomodam. Me incomoda, eu vou falar de um cara que nem estreou ainda, Cauli. Bahia, o Grupo City pagou 13 milhões, quase 14 milhões em Cauli. Um cara que 99% da torcida, inclusive eu, nunca viu jogar. Que talvez seja um craque. Nem tô julgando ele em si. Mas eu, particularmente, preferia que o Bahia tivesse utilizado esse dinheiro na contratação de um cara que eu sei que já jogou aqui no futebol brasileiro e que pode ser efetivo na Série A. Aí vamos pegar uma contratação que o Bahia não pagou nem nada, Everaldo. Everaldo, para mim, não é um cara que eu vou confiar na Série A também. Talvez seja um bom reserva. Se o Bahia contratar um centroavante para ser titular, beleza. Acho que até a contratação de Everaldo até se explica. Cicinho, um cara que o Bahia também pagou 1 milhão e pouco. E que também não é um cara que vai ser vendido daqui a alguns anos, não vai ser esse tipo de jogador que vai fazer dinheiro, que já não tem mais idade para isso. E assim, um cara que até agora não mostrou absolutamente nada. Talvez tenha sido a pior contratação até aqui. Então, esse segundo modelo de contratação me incomoda muito. Eu entendo contratações como de Chaves, até como de Diego Rosa, que foi um cara que não se firmou ainda, que era uma promessa na base, bem aquele perfil, Fred, que você citou, né? Acho que Diego Rosa é bem a cara disso. Mas eu entendo contratações como ele, até porque era um cara que já estava ali dentro do grupo, e aí, quando ele sai de lá do Manchester City, tipo, é uma movimentação interna, né? Então não tem nem muito como o que se falar em gasto de dinheiro. Entendo contratações como a do zagueiro lá que veio do Ceará, que fez poucas partidas ainda, Marcos Vitor. Essas contratações, embora elas não se firmem, né, nos momentos, mas eu acho apostas válidas. Eu acho que o grande erro na montagem de elenco até agora, e claro que é muito cedo, a gente está em fevereiro, mas eu acho que o grande erro, os erros que vêm me incomodando são justamente nos jogadores mais rodados, que não são, assim, jogadores que você confia. Eu acho que para você apostar em jovens, como esses que a gente citou, você precisa ter uma estrutura mais robusta. E essa estrutura mais robusta que está faltando agora. Então, acho que o Bahia precisa focar em jogadores que possam fazer a diferença na Série A para que esses outros atletas eles possam render. Concordo, Pedro. Me enrolei aqui um pouco na troca de janelas, mas concordo com essa observação em relação à ordem dos fatores na montagem, na estratégia, né, da evolução da equipe. E gostei também de como você fez essas observações. Fred, você quer perguntar algo mais a Pedro do que você estava... Não, é isso mesmo, Celso. Eu concordo com a resposta, tá? Uhum. O futuro precisa do presente, assim. E o próprio trabalho da gestão do City precisa ter a torcida viva, precisa ter o clube pulsando. Tem que tomar muito cuidado para não chegar numa ruptura, assim, e dar as costas para o que está acontecendo, né? Mais cedo, antes do jogo, eu estava lendo a matéria sobre a possibilidade de Mugni ser titular ou não, e o que para mim já é um pouco ele acabou não sendo, né? Mas um pouco de como as coisas estão num caminho errado, né? De como as coisas estão num caminho errado. Por quê?
Porque a renovação de Mugni foi muito mais. A gente sentiu ali muito mais uma coisa tipo, ó, o cara foi bem aí, pô, dá o prêmio, a torcida gostou, um elo com o time que subiu, do que uma coisa dentro da lógica de montagem do time do Bahia. Mugni não parece Mas, fazer parte da lógica da montagem do Bahia. E aí, se ele está sobrevivendo como titular ou possível titular, mostra o quanto a linha pensada pelo Bahia não está se tornando efetiva, prática. Você está tendo que recorrer a quem foi suficiente na Série B e sabidamente não será na Série A. Fala, Lucas. Fred, só para fazer rapidinho, Lucas. Fala, Pedro. Vai lá. Não, É porque a gente tem que fazer. uma pergunta, vai lá. Pode falar. Vai. Beleza. Dentro disso que o Fred comentou. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Luiz Otávio, que foi o zagueiro titular do Bahia no ano passado na Série B, não é melhor do que David Duarte, que tá aí, que chegou agora? Isso aí, tipo, em algumas posições o Bahia parece até ter evoluído, assim. É. Exatamente. E isso para mim, de você ter jogadores ainda como Mugni, como Jacaré, o próprio Daniel, que eram titulares numa Série B e foram importantes numa Série B, mas você continuar com esses jogadores sendo importantes em um cenário de Série A, acho que diz muito sobre a montagem do elenco, sem dúvida. Quem jogaria no Fortaleza, Luca? Do Bahia hoje, eu acho que o Acevedo poderia ali, talvez, calcular uma vaga. Eu acho ele um bom jogador, gostei bastante dele hoje, porque ele era a gota de qualidade num oceano de desorganização que é o Bahia, né? Essa é a questão. E eu acho uma coisa interessante, cara, porque a gente tem que analisar também os times do Grupo City. O Montevideo City Torque foi para Libertadores, mas no primeiro ano de Grupo City caiu no Campeonato Uruguaio. Voltou como campeão, foi para Libertadores. Ano passado não caiu é porque lá é naquela questão da pontuação, né? E não caiu porque tipo, não deu, mas foi muito perto. Porque, assim, foram pontos ridículos. Acho que por um empate, talvez, o Montevideo City Torque tinha caído no Campeonato Uruguaio. E esse ano, com 4 rodadas, ele já está na zona de rebaixamento. Se a gente levar em consideração aqui, por exemplo, o Troyes chegou lá, subiram, caíram, subiram de novo, já estão ali beirando a zona de rebaixamento. O Palermo, o Grupo City chegou lá, o Palermo é um time que sempre luta para subir. Está agora numa posição intermediária da segunda divisão italiana. Então, tem casos de sucesso, como o New York FC, tem o caso de sucesso, como foi o Yokohama Marinos. Também tem caso, por exemplo, do time lá do Jiangsu, da China, que nunca conseguiu chegar à primeira divisão chinesa, cara. E é Grupo City, né? Tem casos e casos de sucesso e casos de que não dão certo. O próprio Manchester City levou 3 anos até conquistar o primeiro título. A primeira temporada do Grupo City no Manchester foi pior do que a anterior, que eles tinham ido. Eles não foram tão bem nos campeonatos nacionais, nas Copas, ficaram numa posição abaixo do que tinham ficado no ano anterior. Já no segundo ano, ficaram já com contratações mais encorpadas, né? Ficaram em quinto, no terceiro ano ficaram em terceiro, e só no quarto ano do Abu Dhabi Group é que eles ganharam o campeonato inglês. E aí eles já tinham gastado grana com Patrick Vieira, Yaya Touré, Carlos Tevez, foram contratações muito substanciais, muito caras, dentro de um contexto bem diferente. E treinados pelo, se não me engano, o Maurício Pellegrino, né? Então, leva tempo. Aquela questão é, todos os times do grupo, do Abu Dhabi Group até aqui, eram times que não se trabalhava com a mesma pressão que o Bahia trabalha. Nem o Manchester City trabalha com a mesma pressão. Porque o Manchester City era um time que estava há 8 anos entre segunda e terceira divisão na Inglaterra, né? Championship League One, por 8 anos, e voltou à primeira divisão e estava ali uns 5 anos brigando para não cair, meio de tabela. Afundado em dívidas. Diferente do Bahia, que é um time relativamente sanado, né? Então, afundado em dívidas. Então é um contexto bem diferente. É um time que viu o grande rival ganhar tudo. O Abu Dhabi Group chegou no mesmo ano que o Manchester United, por exemplo, foi campeão da UEFA Champions League, né? Pela terceira e até então última vez. Então são contextos bem diferentes, são níveis de paciência bem diferentes.
Então, é uma coisa que a gente chamava a atenção no começo da temporada, até perguntei pro Pedro, como é que a torcida ia se sentir se viesse os primeiros reveses, se não fosse bem, que eu assisti alguns jogos do Bahia. E me lembrou muito o Fortaleza ano passado, um time que tem ali seu jeito de jogar, que pressiona, que busca o resultado, vence, mas a gente olha e vê muitas falhas que preocupam mais para frente. E as vitórias vão maquiando e realmente é uma coisa bem diferente. O Bahia não é o Manchester City, o Bahia não é o New York FC, o Bahia não é o Yokohama Marinos, o Bahia não é o Montevideo City Torque, o Bahia é o time de maior torcida do Grupo City, né, no início da sua compra, e a gente imaginava que ia ser bem diferente, ia ser bem difícil, num campeonato onde nem o RB Bragantino jogou só com jovem, né? Nem o RB Bragantino jogou só com jovem, mesmo tendo essa política deles. E, cara, a média de idade do Bahia hoje era quanto? 24 anos de idade? A média de idade? Não sei a média não, mas vai ter jogadores mais experientes também, o Cicinho, o Everaldo. Eu acho que a grande questão é que esses jogadores eles não são jogadores que podem dar suporte a essa estrutura de atletas mais jovens. E eu concordo com você, Luca, em relação ao tempo de trabalho. Eu até comentei aqui outro dia que, para mim, o resultado esportivo de 2023 ele não vai ser determinante para a gente falar, ó, a SAF aqui deu certo ou deu errado. Claro que vai exigir um tempo. Agora, será que a torcida está pronta para que esportivamente o Bahia tenha que dar um passo atrás? E quando eu falo um passo atrás, é um rebaixamento, para depois conseguir caminhar mais algumas casas? Não sei. O Luca falou. A torcida aceitaria um rebaixamento? É isso. O Bahia é uma realidade completamente diferente dos outros times. Não sei. Acho que não. Tá mutado, Celso. Verdade, eu tô com um delayzinho ainda, tentando resolver aqui a minha conexão, mas acho que vai funcionar. Mas eu queria, Luca, agora que você trouxesse também uma visão sobre o que esse jogo traz de parâmetros para a equipe do Fortaleza, para esse início de temporada do Fortaleza, né? O que é que ele representa, o que é que ele vai servir de marco a partir de agora? Na última vez que eu cheguei aqui, Celso, eu falei que o Fortaleza, a torcida estava um pouco ansiosa, nascia uma pequena pressão para resultado. E o Fortaleza mostrou que o time do ano passado, segundo semestre, está lá. O Fortaleza hoje jogou como jogou no segundo semestre passado. E Fortaleza, eu tava conversando com o Fred antes aqui em off, né? E eu falei, cara, eu tô com muito medo do que eu vou falar, porque mais tarde isso pode ser muito usado contra mim, sobre as minhas impressões do jogo, né? A impressão que eu tinha, eu comentei, e eu peço mil desculpas se vão levar isso errado. O Fortaleza o Bahia chega naquele ímpeto inicial umas 2 vezes, sem muito perigo, mas chega umas 2 vezes. E na primeira o Fortaleza 1-0. E o Fortaleza ele vai controlando o jogo, o Bahia vai tentando, sem muito perigo, para falar a verdade. O Fortaleza vai lá e numa jogada. Cara, eu fiquei achando surreal a jogada do Fortaleza, porque o Romarinho podia ter feito um churrasco ali, se ele quisesse. E ele faz 2-0. E a partir desse momento, tudo que me parecia na partida era que o Fortaleza era um time profissional jogando contra um time sub-20, que tentava mostrar resultado. Era essa a impressão que eu tinha. O Bahia tomou de 3-0, só 3-0, porque o Fortaleza segurou. Eu não vou mentir, não estou falando isso como torcedor do Fortaleza. É a impressão que eu tinha em campo. O Bahia chegava, acelerava, e chegou em algumas oportunidades, já boa parte das 3-0, teve ali uns seus lances de perigo, mas muito mais pela forma que ele chegava do que realmente pela qualidade técnica do Bahia. Tanto que boas partes das jogadas do Bahia eram bolas de infiltração em velocidade que era meio que dividida com o Fernando Miguel. Não eram jogadas realmente criadas, eram divididas ali, né? Fernando Miguel, inclusive, muito bem no jogo. E toda vez que o Fortaleza acelerava um pouco o passe, ele chegava com muita facilidade na defesa do Bahia. O Bahia dava muito espaço, muito espaço. E isso me assustou um pouco.
eu tava assistindo o jogo aqui no quarto com a minha noiva e eu falei, amor, não sei o que eu vou falar. Como é que o pessoal do Bahia já é puto comigo por causa daquele negócio do começo do ano, né? Por causa das comparações. Como é que eu vou falar e não ser colocado como um cara soberbo? Porque realmente, pô, foi um atropelo. Eu não tô acostumado a ver o Fortaleza fazer isso, mano. Não vou mentir. Contra o Bahia, cara, fazendo campeonato cearense, tudo bem, mas contra o Bahia em Salvador, cara, eu nunca ia imaginar. Especialmente depois do Grupo City. A gente tá falando de um, a gente tá falando de um time que não vencia em Salvador há 41 anos, o Bahia. A última vez foi no Torneio dos Campeões de 82. Eram 57 anos, desde o Torneio dos Campeões do Norte, de 66, que o Fortaleza não fazia 3 gols em Salvador para cima do Bahia. Era Fortaleza é muito. O Fortaleza nunca tinha nem empatado com o Bahia em Copa do Nordeste até a Copa do Nordeste de 2016. De lá para cá, perdeu um jogo, 2017. O resto só empate e vitória do Fortaleza. São 3 vitórias seguidas. Nos últimos 3 anos, venceu 2021, 2022 em Fortaleza e agora pela primeira vez em Salvador em 2023. E realmente o terceiro gol estava impedido, mas eu queria chamar a atenção de uma situação, cara, da jogada do terceiro gol, que eu achei inadmissível. A defesa do Bahia parar pro lance. A defesa do Bahia parou pro lance. Não pode acontecer. Foi assim. Eu fiquei assim, pô, cara, não é possível. Virou treino, virou pelada. Virou uma pelada para o Fortaleza. E o Fortaleza perdeu muitas oportunidades. Com o Pikachu, umas 2 ou 3. E o Fortaleza teve um gol legítimo anulado no final do jogo. Gol do Lucero. Uma jogada do Pedro Rocha, que ele coloca a bola pro Pikachu, que volta, e o Lucero faz o gol em posição legal, todos eles, e o juiz anula, erroneamente. Né? Então, o Fortaleza perdeu a oportunidade de fazer 4, perdeu a oportunidade de fazer 5, podia ter feito muito mais. É difícil estar aqui comentando um jogo, porque eu esperava realmente um jogo difícil, eu sabia que o Fortaleza ia ganhar. Eu não falo isso com soberba, eu falo porque o estilo de jogo que o Fortaleza se sente mais confortável é o estilo de jogo que o Bahia ainda não aprendeu a defender, pelo que eu tinha visto durante a temporada. Seria o primeiro jogo que o Fortaleza poderia jogar como todo o segundo turno da Série A do ano passado, defendendo e contra-golpeando, dando bola longa no Galhardo. O Fortaleza foi para a Libertadores dessa forma. O Fortaleza fez a melhor campanha do nordestino na história da Série A, em turno, né, de pontos corridos, dessa forma. Então, é o jeito que o Fortaleza se sente mais confortável de jogar nessa era Vojvoda. E foi, cara, foi muito claro isso. O Fortaleza estava muito confortável com o jogo. Eu ouso dizer aqui que nem naquele 6-1 contra o Atlético Cearense o Fortaleza esteve tão confortável em campo. Então, o Fortaleza jogou muito bem. Foi o melhor em campo. Cara, peço desculpas assim por estragar o carnaval do pessoal. O time está em Salvador um pouquinho, mas, cara, não vou mentir. Eu acho que a palavra, em certos momentos, como jornalista, foi constrangedor a palavra. Constrangedora. Porque a gente esperava um bom confronto, a gente esperava um grande jogo. E a gente não teve. A gente teve um time de primeira divisão jogando e um time que ainda não tem rosto. Com você, Celso. Boa, meu caro. Boa. Vamos lá. Rodrigo, Luca. Não, fala, Não, o Luca estava desconfortável. É isso mesmo, Luca. Você fez a leitura perfeita aí, meu velho. O jogo foi esse aí. Olha. Rodrigão, vamos trazer aqui, tá? Algumas mensagens que a gente recebeu via Superchat para daqui a pouco a gente seguir com nossa análise a partir dos destaques individuais e desdobrando aqui, se aprofundando nessa partida. Trazer aqui Vitor Eustáquio, nosso querido Vitor Eustáquio, contribuindo aqui com vintão. Valeu, meu irmão. Passando para deixar os parabéns atrasados pro professor. Tudo melhor sempre. Porra, Vitão. Obrigado, velho. Obrigado de verdade, velho. Um abraço grande para você. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Pronto, as outras. Aí, boa. Rafael Vasconcelos. Fortaleza jogou direto no espaço entre a zaga e os volantes. Corrigindo aqui, né? Para não meterem lá ele. Mas o Fortaleza jogou direto aí no espaço entre a zaga e os volantes da equipe do Bahia.
Pois é, exatamente. Então é isso. Pedro, vou tocar a bola de volta aqui para você trazer agora os destaques do Bahia. Vamos começar, obviamente, pelos destaques negativos, né? Não tem como ser diferente, né? Quem foi que te chamou mais atenção? Quem contribuiu mais decisivamente aí para esse atropelo? Celso, assim, eu acho que quando o time inteiro vai mal, eu acho que a culpa maior ela acaba indo para o treinador. E Paiva, ele ainda vinha sendo poupado de muitas críticas, porque ele é um cara que fala bem, as entrevistas dele são interessantíssimas, ele faz uma leitura do jogo correta. Eu nem assisti a de hoje ainda, mas certamente ele deve ter feito uma leitura correta do jogo também nessa derrota cachapante. Mas eu acho que não só pelo time inteiro ter jogado mal hoje, mas principalmente pela pouca evolução que a gente está vendo nesse time do Bahia ao longo dos jogos já nessa temporada. Eu acho que o meu grande destaque negativo hoje vai ser para ele. Mas é claro que dá para destacar também algumas peças dentro de campo. E eu vou colocar 2 especificamente entre os piores, que para mim foram David Duarte e Cicinho. Cicinho é um jogador que até aqui não fez nenhuma boa partida pelo Bahia, embora hoje ele tenha até participado do jogo, mas errou demais. E David Duarte, eu acho que desde que o Bahia perdeu o Canu por contusão, eu acho que a zaga deu uma desarrumada ali, muito por conta dele também. O próprio Raul Gustavo caiu também de rendimento. E para mim hoje ele foi o pior em campo, pior inclusive do que Cicinho. As críticas hoje elas estiveram até mais voltadas para Cicinho, mas para mim David Duarte foi pior. Agora sim, os homens de frente não conseguiram criar nada. O Luca até citou aí que Acevedo ainda tentou alguma coisa, né? E de fato dá para liberar Acevedo assim, um pouco das críticas. Não a ponto de colocá-lo assim entre os melhores, hoje não vai ter melhor. Mas, enfim, dá para colocar muita gente desse time do Bahia hoje entre os piores. E eu vou destacar, além do treinador, esses 2 jogadores, David Duarte e Cicinho, como os piores. Só vou fazer uma menção honrosa a Matheus Bahia, que eu acho que entrou bem. Chaves hoje não fez uma boa partida. E Matheus Bahia no segundo tempo, acho que tentou alguma coisa. Um cara que ele ficou um tempo sem jogar esse ano, mas voltou bem. Na própria primeira partida também contra o Juazeirense, ele foi muito bem. Então eu vou fazer essa menção honrosa, mas não vou colocar ninguém entre os melhores, não. Só essa menção honrosa mesmo. E todo mundo vai no bolo aí dos ruins. Muito bem. Luca, então vamos agora com os destaques do Fortaleza, meu irmão. Rapaz, negativo é difícil colocar. Talvez eu coloque aqui o Pedro Rocha. Eu acho que ele não jogou. Ele e o Lucheiro não jogaram muito bem. Não deram a mesma movimentação no segundo tempo. Agora, positivo, cara, tanta gente que jogou bem, né, individualmente, Carlos Alexandre, Hércules, Lucas Sacha, Benevenuto. Vou destacar 3 jogadores, vou começar meu terceiro lugar com justamente Lucas Sacha. Acho que ele foi muito bem, dominou o meu campo, segurou muito bem ali os ímpetos do Bahia. O Biel é um jogador de muita qualidade, que hoje não foi muito bem, mas muito bem marcado pelo Lucas Sacha. Segundo lugar fica para mim Thiago Galhardo, um golaço para abrir o placar, jogou muito bem, é o artilheiro do time da temporada, já são 5 gols, é um grande jogador. Em primeiro eu vou ficar com o Romarinho. Eu acho que o Romarinho, ele de todos os pontas, eu acho que era o que o pessoal mais criticava, era o Romarinho, né? Era o patinho feio ali da equipe ali, com o Moisés, Pedro Rocha, Pikachu. O Moisés lesionou, o Pikachu e Pedro Rocha vem bem mal esse começo de temporada. E o Romarinho vem jogando muito bem. Hoje jogou muito, veio um golaço muito bonito. Para quem não viu, muito semelhante ao gol que ele mesmo fez contra o Atlético Mineiro ano passado. O segundo mais bonito da noite, viu? Aquele do Santa Cruz é bonito mesmo, muito bonito. Porra. Pô, top 2 mesmo, mas, cara, foi bonito. Romarinho, que melhorou muito esse chute de média e longa distância dele, evoluiu muito. O Romarinho, na verdade, um jogador que chegou no Fortaleza em 2018. Ele chegou com muitas críticas no Fortaleza, ele levou mais de 30 jogos para marcar o primeiro gol.
Eu não falei que o Moisés tá mal, Cacau. Eu falei que o Moisés tá lesionado. Que tá jogando mal é Pedro Rocha e Iago Pikachu. Só para não me entender errado, tá? Luca tá respondendo a mensagem que a gente tá recebendo aqui no Só chat. para dizer. De Kaká dizendo que Moisés não tá jogando, como é que ele tá mal tal. Aí Eu não Luca falei que o Moisés tá mal. Não tá mal. Ele não tá jogando, só se for no videogame que ele tá mal. Mas beleza, cara. Então, o Romarinho, para mim, é um dos. Não só dos destaques de hoje, mas como do começo da temporada, um jogador que novamente se reinventa como um segundo atacante, que novamente mostra que pode chegar e jogar bem pelo Fortaleza. E hoje, na minha opinião, foi o melhor em campo. Por toda a dinâmica que ele deu. E vai ficar também a lembrança ele vai ficar a lembrança ali pro Everaldo também, né? Que vai dormir pensando nele depois da bola que ele levou entre as pernas. E fica por golaço, isso. Golaço de fato de Romarinho. Golaço mesmo. Mas é isso, velho. Estamos aqui, então, fechando a nossa análise sobre o primeiro. Só um pequeno ponto sobre esse jogo ainda, viu? Pô, Assim, fica à vontade, maestro. A gente falou do desempenho e tal, que é importante, mas assim, a consequência do resultado. Pô, bem importante. A consequência do resultado para o Fortaleza. O Fortaleza, eu acho que para qualquer resultado do Fortaleza ele caminharia, ainda que pudesse ser uma segunda derrota, somar com aquela do ABC, mas ele continuaria com um ritmo forte para buscar ou a primeira colocação, ou no máximo a segunda colocação do grupo. Mas no caso do Bahia era um jogo-chave, porque da derrota para o Sampaio, para o empate com o Ferroviário em casa, tomando gol aos 46, a gente tinha falado que o empate já seria demolidor para a campanha do Bahia. Porque, embora o próximo jogo seja com o Atlético de Alagoinhas, mas todo mundo está pontuando contra o Atlético de Alagoinhas. O Náutico venceu lá, o Santa venceu. E depois pega o Paio, né? Como? Depois pega o Sampaio, né? Não, já jogou, pô. Depois pega o Sport. É verdade, é verdade. O Atlético de Alagoinhas ele está distribuindo pontos. Então, assim, ainda que o Bahia faça a sua parte na sexta-feira, o Bahia vai jogar sexta-feira, né? E também o Sport deveria jogar na sexta-feira contra o Santa, mas o jogo foi adiado. Então, acho que tem algum vazando o som aí. Esse jogo foi adiado, o Sport vai ficar esperando o Bahia. O Bahia deverá somar esses 3 pontos, a tendência é que some, mesmo que tenha pressão na arquibancada, qualquer coisa do tipo. Mas ele chegaria no jogo contra o Sport, na Ilha do Retiro, chegaria com 4 pontos em 12. 4 pontos em 12, você já tem um risco de ficar fora e, se classificando, um risco de ser visitante no mata-mata. Ou seja, se não ganhar do Atlético de Alagoas, pelo amor de Deus, aí já vi para o Recife do desespero. Mas ele, ganhando do Atlético de Alagoas, eu estou considerando esse resultado, virou, e como o Sport não terá nenhum outro jogo depois desse do Ceará, ou seja, a tendência é que o Sport tenha a pressão de ter perdido do Ceará e o Bahia, mesmo ganhando o Atlético, virá pressionado. Esse jogo vai ficar muito nervoso com o Bahia, mais uma vez, não podendo, com o empate sendo ruim. Ou seja, o empate, eu estou considerando que o Bahia ganha do Atlético e o empate do Bahia com o Sport na Ilha do Retiro não será um bom resultado para o Bahia. Então, assim, ter somado 1 ponto nesses 2 jogos em casa, depois de ter estreado com derrota, eu veja só, tem um riscozinho razoável, viu? E depois do Sport, maestro, tem o Bavi, né? O Bavi que vai ser na Fonte Nova. Ou seja, uma sequência complicada. A única favor do Bahia, mas aí já fica muito no futuro, mas aí já pode ser no colapso total uma campanha assim. Sem dúvida. E o Atlético de Alagoinhas, de fato, vem distribuindo pontos, mas o Atlético poupou jogadores na Copa do Nordeste, focando em uma possível classificação para a Copa do Brasil através do Campeonato Baiano, que não vai acontecer. O Atlético de Alagoinhas já não tem mais chance de se classificar, está até brigando para não cair. Mas não sei se o Atlético de Alagoinhas vai continuar poupando o time na Copa do Nordeste, e fez um jogo duro contra o Bahia aqui na Fonte Nova, né, pelo Campeonato Baiano. Eu acho uma coisa interessante. Não vai ser um jogo fácil, não. Uma coisa interessante que em 2019 e em 2022 o Bahia foi eliminado na primeira fase. Foram os 2 anos que foram ganhar a Copa do Nordeste. Então, se quiser ser eliminado de novo, a gente pode fazer um jogo aqui, Pedro. Vocês caem, a gente ganha, a gente faz um jogo aqui, mas a gente libera, pelo menos ali, a gente conversa aqui, a gente faz aqui um trato.
Tá valendo, tá valendo. Eu sou supersticioso aqui nessa situação. Tá valendo, Luca. Agora sim, sendo um pouco fire aqui agora, né? A Copa do Nordeste, com esse formato dela de um grupo contra o outro, às vezes tem algumas anomalias, já teve times classificando sem ganhar nenhum jogo. E no grupo do Bahia, o grupo B, né? Que foi o grupo que já fez 2 jogos em casa, por ter feito 2 jogos em casa, deveria estar com pontuações mais elevadas que o grupo A. Mas isso não está acontecendo. Você vê os times do grupo A ali com a pontuação bem semelhante aos times do grupo B, com a exceção, claro, do Fortaleza, que tem um jogo a mais. Então, se por acaso você tiver uma pontuação mais baixa no grupo B, isso ainda pode ajudar o Bahia, né?